Olá, pessoal. Então, vamos dar seguimento aí à segunda parte da aula. Ela agora vai ser em relação à avaliação do tratamento nutricional, né? Então, vamos ver, igual eu falei, a parte nutricional é importante para qualquer paciente com úlcera. Todos os pacientes com úlcera têm que ter aí uma avaliação nutricional. Tudo bem. Então, realizar triagem nutricional para indivíduos em risco de lesão por pressão. Então, é importantíssimo aí ficar atento aí se o paciente está comendo bem ou não. Realizar uma avaliação nutricional abrangente para adultos em risco de lesão por pressão, que foram triados como em risco de nutrição e para todos os adultos com lesão por pressão. Então, todo mundo com uma úlcera precisa ser avaliado a parte nutricional. Desenvolver e implementar um plano de atendimento nutricional individualizado para indivíduos desnutridos ou em risco de desnutrição com ou sob risco de lesão por pressão. Então, o paciente é desnutrido, então tem que ficar atento aí que a gente tem que pensar num plano de ação para esse paciente. Otimizar a ingestão calórica para indivíduos com risco de lesão por pressão que estão desnutridos ou em risco de desnutrição. Então, não é questão só de dar calorias, né? Temos que dar comida aí saudáveis para o paciente. Pensar aí que um pequeno brigadeirinho tem o mesmo tanto de caloria que uma maçã inteira. Ajustar a ingestão de proteínas para indivíduos desnutridos ou em risco de desnutrição e risco de lesões por pressão. Então, temos que também, além da caloria, precisamos acertar a proteína. Então, a proteína é importante também. Então, a gente tem uma continha que faz. Paciente aí, caloria é de 30 a 35 calorias por quilo para os adultos. E da proteína é 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo para os pacientes com lesão ou em risco de desnutrição. Então, caloria 30, proteína aí quase 1,5. Então, é dieta hipercalórica e hiperproteica, né? Então, geralmente, a equipe da nutrição entra com um suplemento. Temos que oferecer alimentos enriquecidos com altas doses de caloria e proteína ou suplementos, além da dieta usual para adultos em risco de desenvolver lesão por pressão, que estão desnutridos ou em risco de desnutrição, se os requisitos nutricionais não puderem ser alcançados com a ingestão alimentar normal. Então, geralmente, o paciente internado no hospital, a aceitação da dieta nem sempre é tão boa, às vezes a própria dieta em si, que é prescrita, não é tão boa. Então, geralmente, o paciente com uma úlcera, por exemplo, o paciente vascular com uma lesão no pé, ele vai estar com suplemento. Mas a equipe tem que ser multidisciplinar. Então, o paciente internou com ferida, tem que ser solicitado uma avaliação da nutrição. Tem serviços que isso é normal, assim, paciente, todos são avaliados. Então, isso acaba não sendo necessário pedir. Mas locais que não é pedido avaliação automática, é importante que se peça, porque, às vezes, igual eu falei desde o começo, é importante todo paciente com úlcera ter a caloria e a proteína, que serão os tijolinhos que vão fazer a cicatrização da lesão. Não basta apenas revascularizar, nem dar só antibiótico. Precisa melhorar a dieta também. Oferecer suplementos nutricionais com alto nível calórico proteico, além da dieta usual para adultos, com lesão por pressão, desnutridos ou em risco, se os requisitos nutricionais não puderem ser alcançados com a ingestão alimentar normal. E é o mais comum, né? Os requisitos costumam não ser alcançados. Fornecer suplementos nutricionais orais de alto nível calórico, proteico, arginina, zinco e antioxidantes, ou fórmula integral para adultos com lesão por pressão, categoria 2 ou superior, desnutridos ou em risco de desnutrição. Então, o paciente aí que tem as bolhas, né? Grau 2 já é bolha. Ou aquela úlcera rasa, rósea, né? Então, esse daí tem que receber aí um aporte maior. Lembrar o zinco é importantíssimo para a pele, não basta só caloria ou proteína. Discutir os benefícios e malefícios da alimentação interal ou parenteral para apoiar a saúde geral, à luz das preferências e metas de cuidado a indivíduos em risco de lesão por pressão, que não conseguem atender às suas necessidades nutricionais apenas comendo por boca, apesar das intervenções. Então, o paciente lá, você deu a dieta no hospital, não está resolvendo. Você deu aí o suplemento, não está resolvendo. Às vezes tem que entrar com dieta interal. Dieta interal aí faz um aporte significativo aí do que a gente precisa, e isso daí já ajuda a cicatrizar. Temos que também discutir os benefícios e malefícios da alimentação interal parenteral
para apoiar o tratamento de lesões por pressão, à luz das preferências e objetivos de cuidado a indivíduos com lesões por pressão, que não conseguem atender às necessidades nutricionais por dieta, apenas apesar da intervenção nutricional. Então, aí a gente considera também a dieta parenteral e a presença da lesão estabelecida, né? Então, o paciente em risco ou o paciente com a lesão estabelecida, a gente aí precisa avaliar se a gente vai precisar aumentar o aporte, às vezes invadir mesmo com uma dieta integral para que consiga dar o necessário para ajudar a cicatrizar. Fornecer e incentivar a ingestão adequada de água e líquidos para hidratação de indivíduo com ou em risco de lesão por pressão, quando compatível com os objetivos de cuidados e condições clínicas. Então, a água, assim como o resto, precisa ser oferecida ao paciente para a gente tentar cicatrizar. Beber água é diferente de umidade na pele, né? Então, a umidade não pode ser muita, mas o paciente tem que estar bem hidratado. Realizar triagem e avaliação nutricional apropriado para neonatos e crianças em risco de lesão por pressão. Então, até os bebezinhos e as crianças também precisam ser avaliados do ponto de vista nutricional, para mesmo os que estão em risco. Para neonatos e crianças com ou sob risco de lesões por pressão que têm ingestão oral inadequada, considerar alimentos fortificados, suplementos nutricionais adequados à idade ou suporte interal ou parenteral. Então, o que foi dito em relação aos adultos, tudo agora essa aqui resume que a criança, o bebezinho que estejam em risco ou já apresentaram a úlcera de pressão, a gente precisa aumentar o aporte. Aí, que o aporte seja o necessário, lá, as 30 a 35 calorias, a 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo, para a gente tentar cicatrizar o que aconteceu. Então, agora vamos falar de reposicionamento, né? Reposicionamento é um assunto bem interessante, porque é para a gente mudar aí os pontos de apoio. Então, uma primeira recomendação é reposicionar todos os indivíduos com ou sob risco de lesões por pressão em horário individualizado, a menos que contraindicado. Então, se é possível movimentar o paciente, então isso daí pode, às vezes o médico prescreve lá assim, manter o paciente imóvel, não mobilizar e tudo bem. Mas a maior parte dos pacientes são mobilizáveis, então tem que individualizar o horário. Não é uma regra colocar lá todo mundo de 3 em 3 horas. Cada paciente é único, então às vezes tem que ser de 2 em 2, de 1 em 1, de 4 em 4. Tudo depende aí do Braden dele, tem que ser avaliado isso para saber o tempo. Então, como eu falei de horário, a gente tem que determinar a frequência de reposicionamento, considerando o nível de atividade, a mobilidade e a habilidade de reposicionamento independente do indivíduo. É o Braden, essencialmente, né? Então, aí tem uma tabelinha de horários, por exemplo. Não pode esquecer dessa mobilização da madrugada, que às vezes acontece, então não temos que mobilizar o paciente. Determinar a frequência de reposicionamento, levando em consideração a individualidade da pessoa, em relação à tolerância da pele, condições clínicas gerais, objetivos gerais do tratamento, conforto e dor. Implementar estratégias de lembrete de reposicionamento para promover a adesão ao regime de reposicionamento. Então, aí tem aí esse esquema mostrando aí a cada 2 horas desse daí. Então, são feitas aí 6 mobilizações em 12 horas. Tem vários esquemas, isso depende do paciente. Eu falei, depende do Braden dele. Reposicionar o indivíduo de tal maneira que a descarga ideal de todas as prominências ósseas e a redistribuição máxima da pressão sejam alcançadas. Então, a gente tem aí várias formas aí, ó. Temos reposicionar a pessoa acamada frequentemente, mantendo uma posição de 30 graus, a gente vai falar daqui a pouco. Manter os joelhos sempre ligeiramente fletidos. Tem que evitar aí a hiperextensão, porque quando a gente deixa tudo estendido, o peso fica lá no calcâneo. E quando a gente dobra um pouquinho, o peso fica aí também distribuído aí atrás do joelho. Reposicionar o indivíduo para aliviar ou redistribuir a pressão usando técnicas de manuseio manual, equipamentos que reduzam o atrito e o cisalhamento. Então, quando a gente vai movimentar, a gente tem que lembrar lá do coeficiente de atrito do algodão. Então, quando a gente movimenta o paciente, tem que tentar não raspar, né? Não fazer a fricção do paciente contra o tecido. A gente tem que usar uma técnica que só movimente o paciente, que role ele, que a gente não raspe ele, porque ou escorregue ele, faz o cisalhamento, que é tudo pior. Então, tem que tomar cuidado com isso. Considerar usar o mapeamento contínuo da pressão à beira-leito como um sinal visual para orientar o reposicionamento. Então, aí eu coloquei um exemplo, que existem colchões aí que têm sensores de pressão, né? Então, aí com esse sensor de pressão, a gente consegue aí ter uma ideia
de como vai estar onde vai estar o peso do paciente. Então, isso daí pode vir ajudar aí no manuseio para evitar úlceras de pressão. Ao reposicionar, usar a posição de decúbito lateral a 30 graus, em preferência de 90. Então, é muito comum aí as pessoas querem colocar o paciente a 90 graus, porque as pessoas naturalmente dormem a 90 graus, mas o paciente imóvel não é assim, porque se a gente põe ele a 90 graus, a gente vai colocar ele em cima de várias prominências, como o trocânter, o tornozelo, o ombro. Então, tem aí a posição adequada para 30 graus, que é importantíssima essa posição. Manter a cabeceira da cama o mais plana possível. Então, aí é uma briga, né? De um lado, a gente tem o risco de aspiração do idoso, né? Então, todo idoso aí tem um certo nível de artrose cervical, aí não consegue deitar no plano. E do outro, a gente tem que, conforme vai ficando mais plano, vai distribuindo melhor o peso. Uma cabeceira muito elevada coloca o peso lá na isquiática, lá na sacral, aí isso ajuda a desenvolver lesões. Então, o mais plano possível. Evitar o uso prolongado de decúbito ventral, que é o pronado, a menos que seja necessário para o agenciamento da condição clínica do indivíduo. Então, coloquei a foto aí, esse paciente deitado de bruços, uma foto muito comum das UTIs da pandemia. Tem que tentar evitar aí essa posição prona, que ela dá muita escara. Tem que tomar cuidado. Promover a posição sentado fora da cama, em uma cadeira ou uma cadeira de rodas, apropriado por período de tempo limitado. Então, colocar o paciente sentado é excelente aí para a mobilização dele, para vários motivos, não ter pneumonia, para até estimular ele, e também ajuda aí a gente a tentar prevenir úlceras de pressão. Então, é uma das posições que o paciente pode ficar. Selecionar uma posição sentada reclinada, com as pernas do indivíduo elevadas. Quando o indivíduo encontrar-se sentado na posição vertical, em uma cadeira ou cadeira de rodas, e se a reclinação não for apropriada ou possível, verificar se os pés do indivíduo estão bem apoiados no chão ou nos apoios para os pés. Então, é isso daí. O paciente na cadeira de roda, ele tem que ter os pés apoiados lá nos apoios da cadeira. Não pode ficar voando, né? E quando ele sentar, tem que ser colocado ou no chão ou no apoio. Essa é aquela discussão, né, de paciente paraplégico, aí ele faz um problema no pé e alguém indica amputação. E às vezes aquele pé era salvável. Mas por que você vai manter o pé do paciente aí, por exemplo, com trauma raquimedular? Porque vai prevenir escara. A escara aí, se você tira o pé do paciente, amputa ele por uma lesão, você está desbalanceando o peso dele e aí explode de escara no resto do corpo. Então, essa é a maior indicação do salvamento de membro no paciente paraplégico, né? Para a qualidade de vida depois, não é só para andar que servem os pés. Inclinar o assento para impedir que o indivíduo deslize para frente na cadeira ou na cadeira de rodas. Coloquei o menininho aí nessa cadeira chique, né? Para lembrar que é sempre bom ele andar aí inclinado para evitar que caia para frente. Então, tem que ter um certo grau de inclinação o assento. Esse é o melhor para o paciente. Ensinar e incentivar as pessoas que passam longos períodos sentados a realizar manobras de alívio de pressão. Então, fica lá o paciente na cadeira de roda o dia inteiro, né? Eu vou no ambulatório. Aí ele fica na cadeira de roda lá o dia todo. Aí abre uma escala psiquiátrica, né? Então, a gente tem que incentivar eles a tentar mudar o apoio. Isso tem técnica para essas coisas, então a gente tem que incentivar isso. Implementar um programa de mobilização precoce que aumente a atividade e mobilidade tão rapidamente quanto tolerado. Então, é o que a gente tem que estimular a mobilidade. Nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Então, a gente precisa estimular o paciente a fazer isso e tem que ter um programa para estimulação disso. Isso daí ajuda muito, tanto aí na prevenção das úlceras de pressão, até mesmo no nosso caso aí nas tromboses venosas. Avaliar o benefício da realização de períodos de repouso na promoção da cicatrização em indivíduos com lesão por pressão isquiática ou sacral versus o risco de agravamento ou desenvolvimento de novas lesões, além do impacto do repouso no estilo de vida e na saúde física e emocional. Então, aí a gente tem períodos de repouso, né? E a gente tem que pensar aí que pode aparecer novas lesões, então tem tudo uma balança. Tem que pensar aí no estilo de vida, na saúde física e na saúde emocional mental do paciente. Reposicionar indivíduos criticamente enfermos e instáveis que possam ser reposicionados usando movimentações lentas e graduais para permitir tempo para a estabilização do estado hemodinâmico e de oxigenação. A gente sabe que o paciente chocado, ele não tolera muito aí
a movimentação, né? O paciente usa droga vasoativa, a gente, por exemplo, evita levar lá na tomografia, porque só o transporte pode instabilizar ele. Mas esse paciente, como a gente falou no começo, ele está em risco de lesão por pressão. Então, tem que aí, é GPS, é por boas práticas, tem que ir calmamente, tem que tentar, tem que avaliar se é possível reposicionar esse paciente. O reposicionamento é uma manobra crítica aí na prevenção de lesão por pressão. Iniciar, então, com pequenas mudanças frequentes na posição do corpo para indivíduos gravemente enfermos, que estão muito instáveis hemodinamicamente, para manter um cronograma regular de reposicionamento e para complementar o reposicionamento regular. Então, não precisa movimentar muito. Se a gente reposicionar frequente, já está valendo. Então, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a gente diminui o intervalo entre os reposicionamentos e não precisa fazer muito. Né? Vai lentamente alternando o ponto de apoio do paciente, aí a gente consegue melhorar ou reduzir, pelo menos, aí as lesões por pressão. Posicionar o indivíduo de forma a reduzir o risco de desenvolvimento de lesão por pressão durante a cirurgia, promovendo a distribuição da pressão sobre uma área de superfície corporal maior e reduzindo-a na carga nas prominências ósseas. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia no abdômen, a cirurgia que sabidamente vai durar 8 horas, e a gente vê ele lá sem protetor nenhum no calcâneo, né? Então, isso daí é complicado. Aí ele resolve a barriga e tem uma escara no pé, e é diabético, infecta e amputa. Pronto, né? Catástrofe. Então, é igual nesse daí que está em posição pronada, cheio de apoios, né? Para tentar evitar aí lesões por pressão. Muito bem, pessoal. Só reforçando aí o nosso curso, né? Já vai estar para sair. Muitas coisas avançaram nesse curso. Se Deus quiser aí, eu acho que não sabemos se vai ser em dezembro, porque é muito fim do ano, ou talvez em janeiro, aí a gente tem o primeiro dia, pelo menos, para a gente ter um dia de imersão em lesões de pele.